Bom dia para nossa live Como o Desenho Humano pode destravar a sua vida financeira e profissional. Então a gente está muito feliz de estar iniciando essa live. A primeira live aqui desse Instagram, estou até aprendendo a mexer. Já vou chamar a Ju para entrar. Cadê? Juliana aqui. Bom dia, meus amores. É muito, muito especial poder falar desse tema aqui para vocês, porque 4 anos atrás eu acho que esse era o tema que mais pegava na minha vida, tanto a minha vida financeira quanto a minha vida profissional. Então, o desenho humano realmente foi o caminho assim mais rápido, mais fácil para ter resultado. E é muito legal poder compartilhar um pouquinho do que a gente fez, tanto a nível pessoal, né, de mudar e destravar a nossa vida no dia a dia mesmo, como também nesse sentido profissional. Então, a Vicky, a Ju, deixa eu chamar ela de novo, peraí. Quanta gente online já, que delícia. Oi, Érica, nossa aluna querida, Suzana também tá aqui. Deem um oizinho, gente, que eu não tô. A Ju entrou. Oi, Ai, amiga. bom dia! Bom dia, amores. Brama, Nu. Desejosa de entrar na turma 4, Valentina falou. Aí já Seja vou chamar. E a gente tá desejosa para começar. Contando os dias para começar. A gente tá tão ansiosa pra começar a turma 4 que a gente já tá imaginando como vai ser, e com isso já estão vindo várias ideias, várias novidades, coisas novas que a gente fez. Sério, a gente fez essa semana um Notion para as analistas que vocês vão pirar, tipo, tá? Coisa mais incrível do mundo, juro. Gente, e não sei se todo mundo aqui conhece eu e a Ju, eu vi que tem várias alunas. Mas não sei se todo mundo aqui conhece a gente, e aí eu até abri falando que pra mim esse é um tema muito especial, porque de fato, e aí vou fazer só um breve resumo, mas eu fiz administração de empresas, trabalhei mais de 10 anos no mundo corporativo, então trabalhei em grandes empresas e tal, mas a minha vida profissional e pessoal era muito travada, sabe? Mesmo quando eu até conquistava alguma coisa, então eu era promovida ou eu já estava ganhando bem, era sempre tudo muito travado, as coisas não funcionavam, eu me sentia muito infeliz. Então foi um drama mesmo para mim por quase 10 anos da minha vida e todos os dias por um trabalho que eu odiava, sabe? E quando eu pensava na atividade em si, eu até achava legal a atividade, mas a forma como eu trabalhava era muito ruim, era muito difícil pra mim, eu me sentia constantemente incapaz, eu tava sempre cansada. E foi nesse lugar que eu comecei a buscar mesmo respostas. Então eu fiquei mais de 5 anos, que praticamente todo fim de semana da minha vida eu ia fazer algum curso de autoconhecimento e espiritualidade. Eu sou formada em tudo que vocês puderem imaginar dessa área, mas a minha vida só mudou, só mudou de verdade quando eu conheci o desenho humano. Porque o ponto é que quando você entende a maneira como você foi projetado para funcionar, aí que muda tudo, porque às vezes você tá até fazendo a coisa certa, mas da maneira errada. Então a sensação no final do dia é muito frustrante. Então quando a gente estava planejando essa live, pensando, foi muito legal, tanto para mim quanto para Ju, relembrar da onde a gente saiu. E aí também quero chamar ela para contar um pouco para vocês. Eu acho engraçado que a nossa história, ela é muito diferente, mas ao mesmo tempo é muito igual, né? Ao contrário da Yas, que passou 10 anos numa carreira, né? Eu me formei em biomedicina e eu nunca quis seguir a. Quer dizer, quando eu tava estudando, eu queria seguir. Quando chegou no último ano, ali no Vamos Ver, eu passava. Eu lembro que eu passava a madrugada. Eu tive uma crise de coluna, a pior crise de coluna da minha vida.
E a gente sabe que quando mexe no corpo, tem alguma coisa no emocional, né? Tipo, não, as coisas estão conectadas. E eu lembro que estava chegando perto de eu entregar o meu TCC e apresentar e me formar e começar a trabalhar. E eu tive essa crise de coluna e só ficava bem dormindo no chão. Olha o drama, eu dormia no chão. E tinha que ficar assim, dura, porque senão tudo doía. E eu passava a madrugada no chão, chorando. E eu pensando, meu Deus, o que que eu vou fazer com a minha vida? Eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso, eu não me imagino, eu vou ser muito infeliz fazendo isso. E aí, com muita coragem, assim, hoje eu vejo naquela época, né? Isso foi 10 anos atrás, eu não conhecia ainda o desenho humano, mas é engraçado como eu vejo que eu segui muito a minha autoridade para tomar aquela decisão, né? Eu sou emocional. Então, quando eu me imaginava trabalhando com aquilo, era tipo, não fazia sentido nenhum. Eu me sentia muito triste só em imaginar, muito frustrada só em imaginar. Então, eu tive coragem de jogar o diploma no lixo, né? Que eu passei, que eu ralei para entrar, que eu ralei 5 anos e meio na faculdade e eu fiz, não vou seguir esse caminho. Só que eu também não sabia o que ia fazer, sabe? Sabe aquela sensação de tipo, não quero isso, mas também não sei o que quero. Eu sei que tem muita gente aqui que se identifica, né, com se sentir perdido no caminho profissional, de não saber o que faz sentido, de não saber no que é boa, não saber qual é a sua vocação. Então eu tava muito nessa e eu vivi por muitos anos nessa. Então, nesses últimos 10, nos últimos 10 não, né? Porque nos últimos 5 eu tenho meu próprio negócio. Mas antes disso, eu fui babá, eu fui professora de inglês, eu fui recepcionista, eu fui secretária, eu fui assistente pessoal, eu fui tanta coisa. E sempre era desse lugar de frustração, muita frustração. E aí eu comecei o meu negócio em 2020. Comecei como fotógrafa, mas eu sabia que a fotografia era só o meu primeiro passo. Eu sabia que eu ia ter o meu negócio, uma marca pessoal, eu ia ajudar mulheres, eu sabia que ia me levar até a fotografia, de alguma forma, ia me levar até esse caminho. E aí eu conheci o desenho humano. Quando eu conheci o desenho humano, eu já tinha o meu negócio há acho que foi. Não, eu conheci o desenho humano antes de começar o meu negócio de fotografia, na verdade. Conheci em 2019 e comecei a estudar e tal. Comecei com fotografia e tal. Gostava muito, amava muito. Chegou um momento que parou de fazer sentido. Eu comecei a migrar mais pro digital mesmo, criar infoprodutos e tal. Mas eu lembro que eu consumia o desenho humano pra mim, mas não me passava pela minha cabeça trabalhar com desenho humano. Só que as outras coisas não fluíam. Isso é interessante, assim, com o que a Yas falou, né? Às vezes é o que. Às vezes você tá até no canto certo, tipo, eu sentia que eu precisava ter o meu negócio, eu sabia que era alinhado ter o meu negócio, mas as coisas não fluíam. Eu sempre precisava de um outro trabalho para sustentar a minha renda. Eu tenho certeza que tem muitas de vocês aqui que estão nesse lugar porque a gente conhece vocês e vocês, né, trocam com a gente e a gente sabe que tem muitas terapeutas, mentoras que amam o que fazem, mas está nesse lugar de o meu negócio ainda não é suficiente para mim, né, para suprir as minhas necessidades financeiras. Então, para mim sempre foi isso. E aí, quando eu senti de começar a trabalhar com desenho humano, foi quando tudo virou. Foi quando eu consegui, eu pedi demissão do meu segundo emprego. Na época eu era assistente pessoal em Londres, né? Pra quem não sabe, eu moro na Inglaterra, então trabalhava com uma mulher maravilhosa, adorava ela e tal. Mas aí meu trabalho deslanchou, assim, meu negócio deslanchou. Minha lista de espera estava enorme. E eu fiz, gente, como assim? Como assim? Eu passei os últimos. Isso foi 2022 que eu comecei oficialmente a trabalhar com desenho humano. Então, eu tinha passado os últimos 2 anos meio que, sabe, atirando assim no escuro, sem saber muito o que fazer. E aí, quando eu comecei a trabalhar com desenho humano, tudo começou a fluir. E veio muito desse lugar também de alinhamento, que é muito que a gente quer trazer para vocês aqui hoje, porque a gente acredita muito. E a gente acredita nisso tanto por causa do que o sistema traz, mas também por causa do que a nossa vida mostra pra gente, né? Que quando a gente se alinha, as coisas fluem. E é engraçado que eu tava tomando banho e pensando aqui na live, e eu tava pensando o quanto até a gente tem de pessoas que entram na empresa para trabalhar com a gente e passam por isso também. Então, recentemente a gente teve uma pessoa que saiu da empresa e aí ela
Ela super agradeceu a gente, dizendo: Nossa, muito obrigada, porque agora tá vindo muito cliente, e agora as coisas estão fluindo, e agora eu tô fazendo mais dinheiro. E eu até decidi que eu vou por um outro modelo de negócio, porque é muita gente que tá chegando. Isso porque ela começou a viver em alinhamento com o desenho dela, né? E outras pessoas também chegam e começam a entrar nesse fluxo também, sabe? Então, a gente acredita muito que o alinhamento é realmente a chave para tanto para a gente encontrar o nosso caminho profissional, quanto também para prosperidade fluir na nossa vida de uma forma mais leve. Hum. Mas me digam, antes de a gente continuar, me digam, contem aqui pra gente onde é que vocês estão, né? Qual é o cenário de vocês? A história de vocês é mais parecida com a minha, é mais parecida com a IAS. Eu sei que a gente tem um mix, né? Tem tanto pessoas que estão num trabalho já que não faz tanto sentido há muitos anos, e tem também aquelas que estão ainda tentando encontrar um caminho, né? Aquilo que realmente ressoa, aquilo que realmente faz sentido. Contem pra gente aqui pra gente entender um pouquinho também de vocês. Mas, enquanto vocês vão falando, eu tô perdida. Hum. Mas sabe o que que é Entendo. legal? Eu acho que tão importante quanto saber o que você quer é saber o que você não quer, né? Eu não sei vocês, mas eu demorei uns 7 anos pra descobrir que eu não queria fazer o que eu tava fazendo. Porque quando eu trabalhava em empresa, eu trabalhei em São Paulo e era um ambiente muito competitivo, assim. Então, na minha cabeça, o meu sonho era ser diretora. E aí, depois, demorou, sem brincadeira, uns 5 anos pra eu olhar da vida dos diretores e falar: essa é a última coisa que eu quero viver. A última. Então, isso é legal também. Eu acho que estar perdido é um bom ponto de partida. Tipo, só se encontra quem se perde, sabe? Uhum, uhum. Isso faz tanto sentido, porque também quando eu entrei para biomedicina, eu tinha tentado já para medicina e não entrei. E hoje eu olho, eu fiz, cara, Deus me livre. Deus me livre, todo respeito do mundo pra quem é médico. Inclusive, vi que a minha médica maravilhosa tá aqui, doutora Zazá. Todo respeito do mundo, mas pra mim, gente, não, eu ia morrer, eu ia morrer. Não, eu me formei em biomedicina, eu não conseguia nem tirar sangue, eu não conseguia nem pegar a agulha pra tirar sangue. Então, eu acho que faz muito sentido isso, a gente entender o que não faz sentido e, e se abrir. É isso que eu quero começar a falar agora, que eu acredito que tem muito as nossas crenças e o que a gente foi contado que funciona e foi contado que é o caminho seguro, isso muitas vezes é o que bloqueia a gente. Às vezes, eu, por exemplo, né? Porque que quando eu fui escolher uma faculdade, a primeira que me veio na cabeça foi medicina, por causa do meu pai. Porque meu pai tem aquela, acho que muitas aqui, né, a geração dos nossos pais tem aquela visão, né, trabalhar numa grande empresa, ou ser advogado, ou ser médico e tal. Então, meu pai era assim também, tinha essa expectativa, sabe? E eu entrei nessa, eu comprei essa, né? Graças a Deus, Deus sabe o que faz, eu não passei, mas eu lembro de sentir que é só esse caminho que dá certo. E isso era uma crença, sabe? Então, eu lembro até que quando eu fui começar o meu negócio também, eu me senti muito. Tipo, contar isso pros meus pais, eu me senti tipo, nossa, eles vão pensar que eu sou, doidinha, é muito ingênua, ah, ela, não sei, tipo, eu tinha esse receio que eles não iam me levar a sério, sabe? Ainda mais, né? Falando de um negócio na área da gente, né? Que está aqui nessa área de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento e espiritualidade, é muito visto como as pessoas parecem que não levam tão a sério, né? Maíra falou eu com os meus pais, eu também, do mesmo jeito. É que também eles nem entendem o que a gente faz, né? Meu pai, ele me pergunta uma vez por semana: filha, o que que é que você faz mesmo? Vamos lá. O meu pai também liguei um dia desse. O que você tá fazendo agora mesmo? Não é agora, já faz 5 anos que eu tenho o meu próprio negócio. Já faz 3 conhecendo desenho humano, mas enfim. Eu acho que essas crenças vão moldando muito e nos limitando muito e nos condicionando muito, sabe? E às vezes a gente está tão condicionada por essas crenças que a gente não consegue ouvir a voz do nosso coração, a gente não consegue ouvir a nossa autoridade interna. A gente às vezes nem considera
sabe? Tipo, nem considera ter um próprio negócio, nem considera mudar de caminho profissional, nem considera que a gente pode sim ter uma vida abundante fazendo aquilo que a gente ama. Então, acho que essa é outra crença que existe muito forte, né? Que o trabalho não é algo que a gente ama. Trabalho é um lugar que a gente vai, que é chato, que a gente vai sofrer, mas a gente precisa fazer porque todo mundo é adulto e precisa fazer dinheiro. E ninguém nunca traz essa visão pra gente que a gente pode amar o nosso trabalho, que a gente pode sim criar uma vida abundante fazendo aquilo que a gente ama. Então, eu acho que tem muito desse lugar de começar a prestar atenção nas suas crenças, sabe? O que é que eu acredito? O que é que me foi ensinado? O que é que eu acredito que é possível pra mim? Eu acho que tem esse ponto também, sabe? Tipo, às vezes a gente tem muitas crenças limitantes sobre quem a gente é, né? Ah, eu não consigo, ah, eu não sou boa o suficiente, ah, eu preciso de mais uma formação. E às vezes sim, a gente precisa, mas às vezes não, sabe? Então, cada caso é muito particular e começar a se questionar o que é que a gente foi ensinado, o que é que a gente ouviu crescendo, eu acho que já é um ótimo passo, sabe? Já é um primeiro passo muito importante. E aí a gente vai vendo que o problema não é o dinheiro é uma consequência, sabe? O problema não é o dinheiro. Às vezes é porque a tua vida profissional ela foi construída de um lugar que está desalinhado com a sua natureza. Isso é algo que a gente fala muito no projeto original, a gente fala muito para as nossas mentoradas, que dinheiro é uma consequência natural do alinhamento. Escrevam isso. Dinheiro é uma consequência natural do alinhamento, de viver uma vida alinhada. Quando você se alinha, você faz as escolhas certas, você faz aquilo da forma correta, da forma que é alinhada para você. Porque às vezes, isso é outra coisa que a gente fala muito também. Às vezes você tá até no lugar certo, às vezes, né, sei lá, você tem um próprio negócio, não tá fluindo porque a forma como você está fazendo o seu negócio não é a forma que você foi desenhada para fazer. Então, às vezes você é uma projetora. Está iniciando, a gente vai falar sobre isso. Às vezes você é uma manifestadora e não inicia, fica esperando as coisas acontecerem. Então, às vezes, não é o lugar que você tá, é só a forma como você tá fazendo aquilo, sabe? E aí, quando você se alinha, começa a fazer as coisas do jeito que você foi criada para fazer, começa a tomar decisões que te levam para aquilo que você veio fazer, começa a se posicionar de uma forma que é autêntica e, por consequência, magnética. Outra frase para vocês escreverem aí: magnetismo é a consequência natural da autenticidade. Todo mundo que é magnético é porque é autêntico. Nada que é uma cópia é magnético. E hoje, no mundo das redes sociais, né, e a gente está aqui assistindo pessoas, e a gente está muitas vezes aqui, muitas vezes comprando a pessoa, sabe? Comprando a visão da pessoa, comprando o posicionamento da pessoa. Então, isso é muito importante também, saber, principalmente para vocês que têm uma marca pessoal, que tem um negócio, né? Saber se posicionar, saber o que é que funciona para você, saber o que é magnético para os seus clientes de alma. Isso faz toda a diferença também. Então, quando a gente começa a trabalhar essas questões que às vezes parece muito, tipo, nossa, como é que eu vou. é, eu acho que às vezes a gente pensa que para ganhar mais dinheiro, a gente pensa, ah, sei lá, você que tem um negócio. Ah, então eu tenho que pensar numa estratégia para ganhar mais dinheiro. Não, às vezes você. Esse não é o caminho. Isso ajuda sim, mas às vezes você é, faz um ajuste na forma como você está lidando na sua vida pessoal, como você está operando no seu dia a dia, e isso reverbera, sabe? Porque no final das contas está tudo conectado, né? A gente vai colher os frutos no nosso negócio quando a gente se alinha na vida pessoal, quando o nosso negócio está alinhado também. E é tão louco porque, por exemplo, às vezes o seu jeito de fazer é o oposto do que você foi ensinado a fazer. Então, por exemplo, eu cresci numa casa que a mentalidade era muito assim: se você trabalhar muito duro, se você sacrificar muito, vai dar certo.
E deu para os meus pais, porque meus pais realmente se sacrificaram muito e prosperaram. Então, para mim, esse era o certo, essa é a linha. Você se mata de trabalhar e daqui 30, 40 anos, aí você vai ter dinheiro, sabe? Então, para mim, era isso que era o modelo que estava validado. Quando eu conheci o desenho humano e eu descobri que eu era projetora e eu comecei a trabalhar com isso, eu lembro, assim, do momento que eu comecei a dormir depois do almoço. E juro, gente, a culpa que aquilo me dava, porque eu falava, que vagabunda. Seus pais estão lá trabalhando até altas horas e você tá dormindo à tarde. Só que eu acho que o desenho humano vem como essa permissão, porque foi alguma coisa assim, tipo, cara, eu sei que isso aqui é verdade, em algum lugar dentro de mim eu sei que isso aqui é verdade. Então eu vou fazer, mesmo que não seja o que eu aprendi, porque também o que eu tô fazendo não tá dando certo até agora, então eu vou tentar essa outra forma. E aí, depois de um tempo, eu comecei a perceber, putz, eu fico mais intuitiva. Quando eu trabalho, eu tô muito mais produtiva se eu estiver descansada. Começou a chegar mais cliente, né? Então, aí você vai validando também. Então, é muito legal que vocês partam do pressuposto de que pode ser que isso aqui que a gente tá falando dê certo. E aí você começa a aplicar na sua vida e vê os resultados. Porque também a gente não tá falando para vocês acreditarem cegamente no desenho humano se não funciona para você. É uma ciência de experimentação, então eu experimento e vejo o que realmente assim funciona para mim ou não, válido na prática. E a gente tem três grandes pontos e eu quero muito que vocês olhem para a vida de vocês agora e vejam se vocês estão em algum desses momentos, porque isso é a base para todo o resto. Então, igual a Ju falou, antes de ter uma super ideia de um produto, vê se você está fazendo esse arroz com feijão, esse mais básico, bem feito, porque às vezes é isso que vai te desbloquear. E mesmo mandar uma mensagem para o universo de abundância mesmo, de respeito com seus próprios limites, de coerência com a sua própria natureza, tudo flui mais naturalmente quando a gente faz isso. E é por isso que também a gente sempre bate na mesma tecla. Às vezes a gente começa a falar no Instagram de assuntos mais profundos, mas se isso aqui não tá bem resolvido, não tem jeito, tá? Então, quais são os três grandes padrões de desalinhamento? Amiga, Oi, meu amor. amiga, só antes de você entrar, fala o que é desenho humano, que eu tô vendo aqui algumas pessoas que entraram agora e não tem noção o que é. Gente, muito bem-vindos, então. A gente fala de desenho humano todo dia e acha que, né, todo mundo sabe. Mas então o desenho humano é uma ferramenta de autoconhecimento que é relativamente moderna mesmo, tá? Tá crescendo no Brasil agora. E a gente busca muito compreender a natureza única de cada pessoa. Então, o nosso Instagram chama Projeto Original porque cada pessoa que está aqui tem um projeto original. Ou seja, quando você era uma alma prestes a encarnar aqui no mundo, você veio com um propósito, você veio com uma missão, você tem dons e talentos que você veio compartilhar com o mundo, mas você também tem potenciais para aprender que você veio para aprender com as outras pessoas. Então, cada pessoa que está aqui é um universo e o desenho humano ele é como se fosse um mapa que te revela justamente tudo que você veio viver. Porque o problema é que a gente nasce com o nosso desenho e cresce, por exemplo, em uma casa que os pais valorizam uma coisa completamente diferente do que você veio fazer, ou você aprende que o seu jeito de funcionar não é o suficiente, ou isso que eu tô falando, né? Por exemplo, eu sou uma projetora, que é um tipo de energia que veio para, entre aspas, fazer menos, para descansar mais. E eu nasci numa casa que a galera é tipo hardcore de trabalho. Então, para mim, eu sempre fui rotulada como a folgada, a preguiçosa. Yasmin só dorme, dorme em qualquer canto. Nossa, como essa menina é mole, gente do céu, sabe? Então, eu cresci achando que o jeito que eu era. Não era bom o suficiente. Tinha alguma coisa. Eu lembro de pensar, tinha alguma coisa muito errada comigo. E meus pais também pensavam, claro que por amor, mas eles me levavam em médico e falavam, essa menina não é normal, só dorme, tipo, deve ter anemia. E não é, eu só tava tentando acompanhar um ritmo que não era o meu. Então o desenho humano, ele coloca mesmo de volta para você tantas informações de como você veio funcionar, como também o poder de tomar decisões que são alinhadas para você. Isso que muda tudo também, porque quando a gente toma decisões a partir da nossa mente, que é uma coisa que a gente vai falar aqui, ou do que o nosso pai acha, do que o nosso, sei lá, do que o padre acha, você sai muito do teu poder pessoal e você que vai ver as consequências das suas próprias escolhas. Então a gente realmente quer empoderar você para tomar decisões que fazem sentido com a tua alma, tá? Desculpa. Alguma outra coisa, João? Não, acho que era isso mesmo. Tá.
Então, três coisas que podem estar bloqueando você agora de ter uma vida mais próspera, né? Que podem estar bloqueando o fluxo. E por que que isso acontece, tá, gente? O universo, ele é muito sábio. Deus é muito misericordioso com a gente. Se você estivesse vivendo uma vida completamente desalinhada, se você estivesse fazendo coisas que não tem nada a ver com o que você veio aqui fazer e continuasse confortável, você nunca ia mudar, percebe? O ser humano gosta de conforto, de coisas familiares. Então, o desconforto, ele vem mesmo como esse chacoalhão de tipo, cara, você não tá vendo que não é aqui o caminho, sabe? Que eu não quero que você fique aqui. A Ju tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim: o universo te chama demais pra te deixar em paz num lugar que não é pra você, vivendo uma vida que é muito menor do que você veio viver. Então, esse primeiro passo que vocês estão falando, putz, eu tô perdida, putz, as coisas não dão certo pra mim, esse é o passo inicial pra qualquer coisa que a gente vai fazer daqui pra frente. Então, que ótimo, sabe? Olha pra isso como tipo, putz, que legal. Que legal que eu tô sentindo isso agora, porque daqui pra frente eu posso manifestar uma coisa muito diferente e existe uma coisa muito diferente pra você viver, tá? Já tá dentro de você tudo que você precisa pra viver essa nova vida. Então, o primeiro ponto sempre é o desalinhamento energético. Tem gente que é nova aqui em desenho humano, então só para explicar que existem 5 tipos de energia. E imagina que o tipo de energia é como se fosse o molde, o formato que o teu corpo veio aqui funcionar. É claro que dentro de cada tipo, cada pessoa é única, mas a maneira como a gente funciona tem como se tivesse um script, assim. Então é como se fossem diferentes veículos que estão trazendo uma alma humana e cada veículo tem as suas próprias necessidades. Não adianta eu querer colocar combustível de avião em carro que não vai dar certo. Cada veículo veio funcionar de uma maneira. Quando a gente não segue o nosso tipo de energia, as coisas complicam pra gente. É aqui que a gente trava muito, é aqui que a vida fica muito difícil, nada dá certo, nada vai pra frente, tá? Então, eu vou dar umas dicas rapidinho, assim, de cada tipo para vocês já levarem para a vida. Quem não sabe ainda o próprio tipo, anota e depois vocês veem, né? Depois vocês geram um gráfico. Mas, por exemplo, então vou começar com o projetor que a gente já tá falando muito aqui. Se você é projetor como eu e a Ju, você precisa pôr na tua cabeça que a maneira que você vai destravar a sua vida financeira e profissional não é se sacrificando muito, fazendo ainda mais, estando ainda mais cansada. O projetor, ele tem uma aura que precisa ser reconhecida, que precisa ser valorizada para atrair convites. Mas se a gente está cansado, se a gente está exausto, a gente fica repelente. É muito louco, porque todo projetor já viveu isso. Se você tá muito cansado, se você tá muito de mal com a vida, parece que as pessoas somem, elas não querem ouvir o que você tem para dizer. Então, o projetor, ele precisa mesmo encontrar uma maneira de priorizar o autocuidado. E eu já fui projetora CLT, tá, gente? Então eu sei que a gente tem que se adaptar e eu não posso, por exemplo, dormir no meio do dia. Mas você pode, entre uma atividade e outra, ir na copa, nem toma café, porque é super pesado pra gente, nem leva seu celular, nem vai com ninguém, mas vai dar uma volta. Se você puder almoçar fora da empresa, tomar um pouco de sol, chega em casa, dorme cedo. Esse tipo de coisa muda muito o jogo. E parece contra-intuitivo. Nossa, se eu descansar mais, eu vou ganhar mais dinheiro? Sim, eu garanto pra vocês. Gente, eu já fiz lançamento ao vivo, assim, de 5 dias. Eu tava morando em Portugal, na época, né? Então eu trabalhava, tipo, das, sei lá, 10 da noite, às vezes a 1 da manhã fazendo esse lançamento. E foi o pior lançamento que eu já fiz na minha vida. Quase não ganhei dinheiro com ele. Agora, quando eu e a Ju, a gente lança no WhatsApp, que todo mundo fala, nossa, isso é uma loucura, não vai funcionar. A gente vende, tá? Então, não é intuitivo porque o mundo funciona, mas o projetor, ele é assim. Se você é manifestador, então você é uma pessoa que, em primeiro lugar, precisa retomar o seu poder. Coisa mais triste do mundo é ver manifestador, e manifestadora, principalmente, que é o que mais tem, que são os seres mais poderosos, se diminuindo, sabe? Não tendo coragem, não tendo força pra ir pra vida. Meu, vocês estão aqui pra, tipo, mudarem tudo, mudarem o jogo. Então, se reconectar com seus desejos, sabe? Fazer o que você veio aqui fazer, informa para as pessoas, né, para elas poderem te apoiar ou de repente não te incomodar, pelo menos. Mas manifestador é a pessoa que pode iniciar, que pode começar as coisas.
Então, tá com um desejo, tá com uma vontade, coloca isso no mundo. Se você trabalha com Instagram, por exemplo, faz antecipação, compartilha com as pessoas, né, o que você tá criando para que elas comprem de você quando chegar a hora, mas faça as coisas. Manifestador, inclusive, é o único tipo que pode, por exemplo, se tiver alguma manifestadora aqui assistindo a gente e você trabalha, sei lá, com edição de vídeo, e você fala, nossa, queria editar vídeo para Yas e para Ju, manda mensagem, sabe? Você pode prospectar cliente, vocês têm esse poder, então use esse poder também. Se você é gerador de energia, então tanto gerador quanto gerador manifestante, para você a vida se abre muito quando, primeiro, você eleva a sua energia, então você precisa viver uma vida de satisfação, você precisa colocar sua energia nas coisas que você gosta. E quando você responde à vida, diferente do manifestador que veio aqui para iniciar, o gerador e o GM vieram aqui para responder. Então imagina que cada segundo da tua vida tem uma oportunidade de você falar, putz, eu quero viver isso ou não. Para um gerador que está atento, ficar rolando o feed do Instagram pode ser um super convite para ele fazer uma coisa incrível, sabe? Então, estejam atentos ao que a vida traz, o que é um sim, o que vibra a tua alma, o que te dá entusiasmo, esse é o caminho. E sabe o que que é legal? Vocês, geradoras e GMs que estão aqui perdidas, putz, estou perdida, não sei para onde ir. Você não precisa saber daqui a um ano onde você vai estar. Você só precisa levar a tua energia hoje e ir dando sim para a próxima coisa, para a próxima coisa, para a próxima coisa, e o caminho se abre. Gente, é muito legal conviver com o gerador, porque eu falo, as coisas caem no colo de vocês, se vocês estiverem alinhados, tá? Se vocês estiverem vibrando alto. Então é super magnético. E por fim, os refletores, que são os nossos unicórnios, né? Menos de 1% da população. O que muda o jogo para o refletor de verdade é estar no ambiente correto. E o ambiente correto é aquele que você se sente bem, não tem outra coisa. Se você vai para um trabalho que você odeia, vai travar mesmo, tá? Então, o refletor precisa fazer boas escolhas. Vocês são muito sensíveis, vocês são muito especiais. Então, assim, precisa estar do lado das pessoas certas, pessoas que fazem com que você goste de você mesmo, sabe? O refletor ele pega muito do outro. Então, se ele não gosta muito de quem ele é do lado de algumas pessoas, essa não é a tua pessoa, sabe? Tem que ter essa coragem de cortar ciclos, de sair de lugares que não te fazem mais bem. Então, esse é o primeiro ponto. Tipo de energia, se vocês fizerem isso por 21 dias, sabe, respeitar o seu tipo, eu garanto que a vida já vai desbloquear muito. Além disso, o que o desenho humano bate muito na tecla? Que muito da nossa confusão, da gente ir pro caminho errado, da gente pegar a estrada que não é nossa, é porque a gente toma uma decisão muito mental. E a mente, gente, é uma safadinha, sabe? A mente, ela fica prevendo coisas assim, mirabolantes, que nunca vão acontecer, que vão te sabotar. A tua mente, ela só quer ficar no que é conhecido. Então, assim, o que é verdadeiro para você tá dentro da tua autoridade interior. É assim que a gente toma decisões no desenho humano, não são mentais. A mente ela serve para depois que eu tomar a decisão, ela me ajudar a operacionalizar. Então, eu tomei a decisão de mudar para o Canadá. A partir da minha autoridade interior, tá tomada, agora minha mente vai lá e tira o visto, sabe? Não é o contrário. E o terceiro ponto é a gente tentar ser o que não é. A Ju falou pra vocês, né, de como a autenticidade é magnética, e é verdade, sabe? Deus fez o teu projeto original único, incrível, cheio de potencial. E quando você tenta ser outra pessoa, você nunca vai ser tudo que aquela outra pessoa é, né? Que o projeto original daquela pessoa é. Então, também, dentro do nosso desenho humano, a gente começa a entender com muita profundidade o papel que a gente veio desempenhar no mundo, o perfil que a gente veio ter no mundo, como a gente aprende, como a gente ensina, como a gente se posiciona. Até, por exemplo, aqui no Instagram, a gente faz post pensando no nosso perfil, porque a gente sabe que é magnético. Que, assim, não é tipo, vou usar esse hack de viralização. Não, eu vou falar o que as pessoas querem ver de mim, porque é quem eu sou. Então, esses três realmente são os grandes padrões que mudam muito o jogo pra gente. Eu Nossa, quero falei dar muito. um, eu quero dar, não, maravilhosa. Eu quero dar um exemplo, inclusive, da autoridade. É, gente, sério, isso é uma coisa. Eu sou a pessoa que mais vai falar sempre de estratégia de autoridade, porque realmente eu tenho grandes evidências na minha vida do quanto seguir a nossa autoridade. É o hack, sabe? Tipo, é o que realmente.
muda a vida. Eu sou emocional. Quem é emocional aqui vai super. Já presta atenção para pegar alguns insights. Mas eu já tinha falado, né, de como eu usei a minha autoridade emocional para quando eu estava lá me formando e decidi não seguir carreira e tal. Um outro momento da minha vida profissional que eu usei a minha autoridade para tomar uma decisão e não foi uma decisão. Não fazia sentido nenhum para a mente. Não fazia sentido nenhum para a mente. Eu tinha uma parceria de trabalho, então eu já tinha meu negócio. Eu tinha uma parceria ali em 2021. E a gente passou o ano inteiro, né, criando juntas, criou um curso inteiro juntas e a gente, enfim, fez várias coisas juntas e tal. E final de 2021, eu comecei a sentir o chamado de migrar para o desenho humano, né, de ensinar desenho humano e tal. E só que a gente já estava assim com 2022 todo planejado, e a gente já estava planejando fazer encontro presencial, tava sonhando em fazer retiro e tal. E do nada assim eu comecei a sentir isso não é para mim, eu quero seguir o meu caminho, eu quero desfazer essa parceria, eu quero começar a trabalhar com desenho humano e tal. E eu lembro que eu cheguei para conversar com meu marido sobre isso, né? E quem é casado aqui, ou quem tem namorado, assim, sabe? Homem é muito racional, né? Homem é. Hoje em dia ele já aprendeu, mas antes, porque hoje em dia eu já enchi a cabeça dele de desenho humano, mas antes, quando não era tanto assim, eu lembro que eu cheguei pra ele pra conversar e ele fez assim, as duas perguntas que mata qualquer emocional, que é, primeiro você tem certeza que você quer fazer isso? Tipo, emocional não tem certeza de nada, né? A gente tem um pouquinho de assim, a gente tipo, eu tô sentindo, mas pedir certeza absoluta de um emocional não pede, porque a gente não tem certeza absoluta. E eu lembro que ele fez, você tem certeza? E eu fiz, meu Deus, não tenho certeza. E a segunda pergunta que ele fez foi, mas por quê? Me fale quais são. Tipo, ele queria saber o raciocínio lógico, porque eu queria desfazer essa parceria e começar com o meu negócio, né, com desenho humano e tal. E também não tinha explicação lógica, era o feeling, era o que eu sentia. E eu lembro daquele ser um momento de tipo, de eu pensar, graças a Deus que eu conheço o desenho humano e que eu sei o que funciona pra mim. Porque é tão fácil, tipo, numa conversa assim com uma pessoa, a gente se encher de dúvida, sabe? A gente se desconectar da nossa autoridade interior, a gente começar a se questionar, a gente começar a questionar aquilo que a nossa intuição tá dizendo. E aqui, né, cada pessoa, de cada autoridade, a sua intuição vai se comunicar com você de uma forma, tá? Então, são 7 autoridades. Não existe uma forma só da sua intuição se comunicar com você. Para quem é emocional, é assim, através do que a gente sente, né? Quando a gente pensa naquilo, quando a gente visualiza fazendo aquilo e a gente precisa se dar tempo para tomar uma decisão. Quem é emocional nunca pode tomar uma decisão no momento. E eu me lembro de pensar isso, de tipo, meu Deus do céu, se eu não conhecesse o meu desenho humano, se eu não confiasse em mim, se eu não tivesse nesses últimos anos colocado em prática e aprendido que eu posso confiar em mim, aprendido a estar nesse lugar de eu sou a minha autoridade interna, eu com certeza não tomaria essa decisão. E aí eu tomei, né? Foi uma decisão difícil, porque, enfim, como eu falei, era uma pessoa que a gente tinha criado muita coisa, uma pessoa que eu gosto muito, então foi difícil, né, fazer esse desligamento, mas foi a melhor decisão que eu tomei. Eu tomei essa decisão em dezembro. Em janeiro, eu abri a minha lista de espera para fazer. Quer dizer, eu nem abri a lista de espera, né? Que eu não tinha nem essa. Eu nem achava que ia ter lista de espera, mas eu abri a minha agenda para começar a fazer análise. Em fevereiro, eu tinha 50 pessoas na minha lista de espera para fazer análise comigo. Eu pedi demissão do meu segundo trabalho, né? Eu falei aqui, quem estava no começo da live viu que eu tinha 2 trabalhos, porque eu não conseguia, né, me manter com o meu negócio. E foi ali, desde fevereiro de 2022, que eu não precisei nunca mais trabalhar com a outra coisa para me manter. O meu negócio começou a ser suficiente para eu me manter financeiramente. E da onde é que veio isso? De uma decisão. Então, eu sei que às vezes quem já acompanha a gente aqui vê que a gente bate muito na tecla e às vezes as pessoas mandam perguntas assim na caixinha: você acha que eu deveria fazer alguma coisa? E a gente fala: só a sua autoridade pode dizer isso. Por quê? Porque uma coisa que funciona pra mim, um caminho que deu certo pra mim, uma decisão que deu certo pra mim, pode não dar pra você, provavelmente não vai dar pra você. Então, se você não entende realmente como a sua intuição, como a sua sabedoria interior tá se comunicando com você,
você vai começar a tomar decisões erradas. E decisões erradas na sua vida profissional também. E decisões erradas em relação a o financeiro também. Então, esses dois pontos, estratégia e autoridade, é realmente não tem como você viver uma vida abundante. Isso que eu falo com toda a autoridade do mundo. Não tem como você viver uma vida realmente abundante em todos os níveis da sua vida se você não está seguindo estratégia de autoridade. Não tem como. Não tem como. É o que realmente vai te alinhar com o seu projeto original e com esse senso de propósito. E o último ponto que a Yas falou, né, do perfil, para quem não sabe, o perfil são aqueles dois números. Então, por exemplo, eu sou 24 e a Asa é 46. Eu vi aqui que tem alguns 46 também, 51. Então, aqueles dois números são dois números. A gente chama cada número de linha, né? Então, às vezes vocês ficam um pouco confusas também. Então, por exemplo, a gente tem a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6. São 6 linhas. Elas se combinam para formar o perfil. Aí a gente tem dois números no perfil. Isso é muito legal também e isso faz toda a diferença no seu posicionamento, tanto se você tem uma marca pessoal, um negócio aqui, ó, 6235, quanto também se você é CLT. Então, a forma como você se posiciona ali, eu quero até refazer essa frase, falar de uma outra forma, porque na verdade todo mundo tem marca pessoal, né? Não é só quem tá no Instagram que tem marca pessoal, todo mundo tem uma marca pessoal. Então, você combinar o seu perfil com a sua marca pessoal qual é o efeito disso? É realmente as pessoas começam a te enxergar por aquilo que você é e por aquilo que elas querem de você. Então, por exemplo, uma linha um, quem aqui é um 3, 4, 1, 5, 1, quem tem uma linha um tem o arquétipo do investigador. Então, para vocês é importante que vocês dominem a fundo um conhecimento. É importante que vocês mesmo estejam nesse lugar de autoridade, sabe? Tipo, eu domino muito isso aqui, eu sei, eu tenho segurança, eu sei tudo que tem para saber sobre isso, ou então eu tento saber tudo que tem. Sempre tem mais para saber, né? Mas ter esse lugar de eu domino um assunto, sabe? Eu domino esse sistema, para quem é projetora, né? Dominar sistemas e ser muito boa naquilo. As pessoas, quando elas te veem, né, assumindo esse lugar de autoridade, de mestre, é isso que vai te deixar magnético para as pessoas, sabe? As pessoas vão olhar para você e pensar: ah, eu quero isso, eu quero o que ela tem, eu quero essa profundidade, eu quero esse entendimento que ela tem. E aí é que os convites começam a chegar, as oportunidades, as portas começam a se abrir. Amiga, o que é que você acha de a gente falar um pouquinho rapidinho das 6 linhas? Pode falar, acho legal, mas anotem, gente, porque isso que ela tá falando muda muito, viu? Tá, então, Pode- linha 2 é a linha do talentoso, do eremita, né? A gente aqui gosta de chamar da gênia tranquila, que é justamente as pessoas que têm um talento natural para algo. Então, essas pessoas, não adianta elas ficarem tentando mostrar que não é nem tentando mostrar, mas não adianta elas tentarem buscar tudo no livro, sabe? Não adianta elas se comportarem como a linha um, porque o que os outros querem dela é justamente esses talentos naturais. É justamente o que ela faz que é natural para ela. Então, para quem é linha 2 é muito importante autoconhecimento. É muito importante se conhecer para saber no que você é naturalmente boa. Eu sou linha 2. Uma coisa que eu vejo que me ajudou muito a perceber no que eu era boa e pode ajudar vocês também, é observar o que é que você ouvia de professores na escola, o que é que você ouvia dos pais. Então, por exemplo, eu ouvia muito que eu sabia apresentar trabalho, que eu era muito boa falando, eu me comunicava bem, eu tinha uma didática boa. Quando eu ia apresentar trabalho, os colegas entendiam. Então, hoje eu sei que o meu trabalho depende muito da minha didática, né? E o sucesso da nossa formação, por exemplo, vem muito da didática minha e da IAS. Então, esse é um talento natural. Não adianta só, imagina, não adiantaria só eu ser muito boa e saber a fundo o livro, né? E o sistema e sendo essa linha um se eu não tivesse esse talento da linha 2 o que realmente atrai muito, muitas das nossas alunas é a didática. Então, essa linha 2 você que é linha 2 pesquise, olhe para o seu desenho humano, né? Olhe quais são as portas que você tem ativado, quais são os canais. Isso vai dar vários insights também do que você é naturalmente boa.
Linha 3, amiga, eu faço até a linha 3, você faz as outras três? Linha 3, quem é a linha 3 aqui é o perfil do explorador, do cientista maluco, da pessoa que realmente vai se jogar na experiência, se jogar no experimento e aprender através dessa tentativa e erro. Muito se fala da tentativa e erro da linha 3, mas pouco se fala que, através dessa tentativa e erro, são pessoas que são muito inovadoras. Então, vocês que são linha 3, vocês têm muito tanto essa coisa do skin in the game, sabe? De, tipo, eu sei o que eu tô falando porque eu vivi isso, então essa experiência vivida mesmo, né? Uma experiência de quem percorreu o caminho, isso é muito magnético para vocês. Eu tenho alguns exemplos, assim, de pessoas que eu conheço o desenho humano delas e elas estão aqui na internet e eu vejo que todo o sucesso delas é baseado, elas são linha 3, né? Todo o sucesso delas é baseado nessa coisa de tipo. Eu peguei o caminho errado, eu sei que aquele caminho não funciona, eu ensino pra você qual é o caminho que funciona. Então é muito baseado nesse lugar, muito conectado desse lugar de experiência pessoal, sabe? Tipo, eu tive lá, eu errei, eu quebrei a cara, por isso eu sei que não funciona. Eu vou te ajudar a não pegar esse caminho que não funciona, eu vou te mostrar qual é o caminho que funciona. Então, para vocês, isso é muito magnético. E não só essa experiência, mas às vezes são pessoas que criam um caminho, sabe? Tipo, nenhum caminho que funcionou, então eu vou criar um caminho novo, essa inovação, sabe? Eu vou abrir um caminho aqui. E esse caminho, às vezes, é um caminho mais rápido, um caminho mais fácil, mas um caminho que vai levar a pessoa ao resultado de uma forma mais eficiente. Então, essa é a linha 3 para vocês que têm. Tem várias perguntinhas aqui, eu vou tentar responder algumas rapidinho, mas assim, alguém perguntou, acho que foi a Duda, se vale a mesma coisa para a linha 6. Vale nos primeiros 30 anos, então já já eu explico como vai funcionar a linha 6, mas a linha 6 se comporta como linha 3 nos primeiros 30 anos de vida. Teve alguém que perguntou também como que a gente vê dons e talentos no desenho humano. Assim, dá para enxergar dons e talentos praticamente em todo o mapa, mas principalmente nas portas e nos canais que você tem ativado. Então, a gente tem, por exemplo, o mapa do propósito, que é um mapa que tem uma parte só de talentos, que são justamente as portas, para você entender seus talentos naturais. E eu vi que teve alguém que falou assim também: eu sou linha 2, não sei no que eu sou boa e tento compensar estudando muito como uma linha um. E essa é uma sombra, entre aspas, né? Esse é um jeito desalinhado mesmo de uma linha 2 funcionar. É normal que isso aconteça, mas mais importante do que você compensar em conhecimento exterior é você se conhecer. Então, por exemplo, o mapa do propósito, ou de alguma maneira conhecer o seu desenho a fundo e validar, falar: caraca, eu sou boa nisso. Nossa, olha só como eu sou boa nisso. Ou se você quiser, pede feedback para as pessoas, sabe? Manda mensagem para pessoas que você confia, que te conhecem e fala assim: no que eu sou boa? Me fala e vai validando. Para a linha 2 é mais importante você se conhecer e reconhecer os seus talentos do que ficar agindo como uma linha um, tentando, sabe, compensar essa falta em conhecimento exterior. Então, eu acho que isso pode fazer toda a diferença para você. Agora vamos falar das outras três linhas, tá? Então, quem é linha 4, assim como eu, assim como a Ju? Linha 4, gente, é a linha do serviço, é a linha do amor, é a linha do conector. Pessoas de linha 4 são as pessoas que vieram conectar outras pessoas, vieram influenciar outras pessoas. E às vezes, quando a gente fala de linha 4, as pessoas falam: nossa, mas eu tenho que gostar de todo mundo. Não é isso. Pessoas de linha 4 têm as próprias pessoas, é como se tivesse a panelinha delas, mas dentro desse grupo, você é uma pessoa que exerce essa influência e que veio mesmo para abrir o coração, para ensinar outras pessoas a amarem. Pode acontecer muito da linha 4 por meio de rejeição, tá muito fechada, a gente vê isso, né? Linhas 4 que estão muito fechadas. Isso é extremamente não magnético, porque linha 4 veio para abrir o coração, para ser vulnerável, para conectar pessoas, para influenciar pessoas. Então, eu e a Ju, assim, até se vocês verem a maneira como a gente faz negócio, linha 4 veio muito para pôr o coração no negócio, para ter uma comunidade, sabe? Para ser próxima mesmo das pessoas. Então, a gente entende vocês mesmo como parte de uma família do projeto original. Não dá para ser muito diferente disso, não dá para ser só número, sabe? Então, quanto mais a linha 4 se posiciona desse lugar de proximidade, de amorosidade, de
quando vai criar um produto, não pensar só em quanto você vai ganhar, mas quanto você vai ajudar as pessoas, isso é muito magnético. A linha 5 é a linha da universalização do conhecimento. Pessoas de linha 5 vieram aqui para falar mesmo para muitas pessoas, para trazer soluções práticas para o mundo. Pessoas de linha 5 são muito boas nisso, em ver um problema e saber como resolver esse problema, sabe? Então, quanto mais prática você for, quanto mais você trouxer soluções para a tua comunidade, para os teus clientes, mais magnético vai ficar. O único ponto é que pessoas de linha 5 precisam ter muito cuidado com a projeção das pessoas. Toda vez que a gente olha para uma linha 5, a gente projeta coisas nelas, a gente tem expectativas sobre ela. Isso tanto pode ser bom, porque você pode ser, por exemplo, uma mentora de linha 5 que eu projeto em você que você vai me ajudar, então eu vou te contratar. Quanto pode ser difícil, porque às vezes eu projeto em você alguma coisa que você não é e eu espero que você seja, e quando você não é, eu acho ruim. Então, pessoas de linha 5 também precisam investir muito em autoconhecimento, porque você precisa saber quem você é para você não ficar refém do que as pessoas acham de você, tá? E para quem é linha 6, então a linha 6 é a linha do modelo de papel, de pessoas que vieram aqui no mundo para ser um exemplo para outras pessoas. São pessoas que normalmente já nascem com muita sabedoria interior, mas os primeiros 30 anos são de experimentação. Então, os primeiros 30 anos a gente ainda não se vê muito como modelo, a gente está muito mais na tentativa e erro. Eu sou linha 6 e posso falar que, assim, até os 27 anos eu acho que eu vivi um puro caos na minha vida. E é meio normal, assim, a gente tem várias experiências, mas é isso que traz muita sabedoria. Linha 6 é muito bom em aprender com o passado. Então, quanto mais a gente se joga também na experiência, nessa primeira fase, claro, se você já sabe a sua estratégia de autoridade, vai ser muito mais leve do que foi para mim, mas quanto mais você se joga na experiência nos primeiros 30 anos, mais você tem bagagem para depois dos 30 cumprir esse papel de modelo mesmo, das pessoas chegarem para você e falarem, putz, estou com esse problema, e você conhece esse problema, porque você já viveu e você já superou. Então, a linha 6 ela tem esse processo, mas são pessoas que vieram aqui para ser um modelo. E o modelo, ele tem que ser autêntico. Então, quem é linha 6, quanto mais autêntico você é, quanto mais você se posiciona com autenticidade mesmo, compartilhando seus valores, compartilhando o que você acredita, você pode trazer histórias de coisas que você já superou e agora você sabe como fazer. Isso também é super, super magnético, tá? Tem alguma dúvida aqui, amiga? Ahn, Tem algumas, mas eu acho que você foi. Ó, qual a importância do número depois da barra? Isso aí é uma legal pra gente responder. Os dois são importantes. Os dois números são importantes, mas o primeiro é o que a gente chama de número consciente, né? Então, muitas vezes a gente se identifica muito mais com o primeiro, por exemplo, quem é 2, 4 vai se identificar muito mais com 2 do que com 4. Ou vai ser muito mais fácil você ler e pensar, nossa, realmente eu sou assim e não sou tanto esse 4. Enquanto que o segundo número é muito como as pessoas enxergam a gente, é muito como quem tá de fora vê a gente, é mais inconsciente pra gente, principalmente quando a gente não tem tanto autoconhecimento, né? Depois a gente vai começando a observar e ver que realmente nós somos os dois. Então, os dois são importantes, tá? Os dois têm o mesmo peso, vamos dizer assim, mas um é mais consciente e o outro é mais inconsciente. Por exemplo, o 2, 4 é até um bom exemplo para dar. Eu como 2, 4. Pra mim, eu sou muito eremita, eu sou muita pessoa que gosta de ficar sozinha, gosta de ficar em casa e tal. Mas quem me conhece me vê muito como essa pessoa que gosta de unir todo mundo, que gosta de encontrar os amigos. E eu realmente gosto, mas eu também gosto muito de ficar sozinho. Então é engraçado. Antes de conhecer o desenho humano, eu sempre me questionava assim, tipo, nossa, eu só quero ficar sozinha. E as pessoas ficam me ligando, vamos se encontrar e tal. E eu, tipo, me deixa em paz, sabe? Tipo, eu só quero ficar sozinha. Então é interessante vocês observarem isso, porque às vezes as pessoas estão vendo mais o segundo número do que o primeiro. E, e aí, conforme a gente vai se conhecendo também, a gente começa a observar esse segundo número e começar a prestar atenção, né? Por exemplo, quem é 2, 4 começa a ver, nossa, realmente eu sou uma pessoa influente, nossa, realmente eu sou a pessoa que gosta de unir todo mundo, nossa, realmente eu sou a pessoa que traz o coração pro negócio. E aí a gente vai tendo consciência disso, tá? Mas os dois são importantes. E uma Gente, pergunta que eu queria responder também, amiga, só para terminar aqui as perguntinhas, é que
A Angela, ela perguntou assim: daria certo uma linha 3-5 trabalhar com desenho humano? Sim, gente, qualquer tipo, qualquer perfil, qualquer pessoa pode trabalhar com desenho humano, né? Desde que esteja alinhado com o seu desenho, com a sua autoridade, né? Desde que a sua autoridade esteja dizendo sim para isso. Então, qualquer pessoa pode. E aqui é que tá a beleza, é que cada pessoa vai trazer si mesma pro negócio, sabe? Então, uma pessoa que é 3-5, a vitrine dela aqui no Desenho Humano vai ser muito diferente de uma manifestadora 2-4, que vai ser muito diferente de uma geradora 1-3, que vai ser muito diferente, entende? E isso é algo que a gente conversa muito com as nossas mentoradas também. É que o seu cliente de alma, ele quer você. Então, a gente, dentro do projeto original, a gente tem essa visão de cliente de alma, que é justamente as pessoas que a gente veio impactar, as pessoas que estão predestinadas a serem impactadas pelo nosso negócio. A gente acredita muito nisso. A gente acredita que cada um de vocês que estão aqui por um motivo. Vocês não chegaram aqui por acidente, vocês não se conectaram com a gente por acaso. Nada é por acaso. Então, as pessoas que se sentem atraídas pelo nosso trabalho são os nossos clientes de alma. E cada um de nós, cada um de vocês tem um cliente de alma de vocês. Só que esses clientes de alma só vão encontrar vocês quando vocês estão sendo vocês. Quando vocês estão se expressando de uma forma autêntica. Quando o negócio de vocês está alinhado. Tem uma frase que eu gosto de falar que é assim: seja você. Como é? Seja você. Assim, tudo que é predestinado para ser seu pode te encontrar. Então, ser você é quando a gente, que tudo que é para ser da gente nos encontra. Então, essa é a grande beleza, sabe? É que um analista 3-5 vai trazer uma visão do desenho humano muito diferente de um 3, sabe? Então, um 3-5 é uma pessoa que vai trazer muito das experiências próprias, muito história pessoal, vai contar muito essa jornada da heroína, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre aconselho para as nossas mentoradas que são linha 3. Traz a tua jornada da heroína. Quem era você antes do desenho humano? Quem é você agora? Uma pessoa que é ela vai ser uma pessoa que ela vai mostrar que domina muito o sistema do desenho humano. Ela vai trazer muita profundidade. Uma coisa que a gente sempre vai também para uma linha 1, uma mentorada linha 1, a gente vai falar algo do tipo: cria um podcast, cria um YouTube, cria um canal de transmissão onde você pode ir mais fundo. Então, cada pessoa vai trazer de um jeito e cada jeito é importante, cada jeito é magnético, porque o teu cliente de alma quer o teu jeito, entende? Então, o cliente de alma de uma linha 3 vai se sentir atraído por essas histórias, por essa história de superação. Um cliente de alma de uma linha 1 vai se sentir atraído por essa profundidade no sistema. Tem espaço para todo mundo, tem gente que deseja coisas diferentes, tem pessoas que desejam coisas diferentes. Então, é tenham isso em mente também, porque tudo que a gente tá falando aqui na live, já faz 55 minutos, a gente tá falando sobre isso. É ser você. Ser você e trazer você, e mostrar você, e expressar a sua essência naquilo que você faz. É isso que traz prosperidade, é isso que traz abundância, tá? Quer falar alguma coisa, amiga? Não, perfeito. Eu até tinha pensado umas coisas, mas você já falou. Só uma coisa que eu, na verdade, quero só reforçar é que, assim, gente, o desenho humano, e eu acredito que nenhuma outra ferramenta também deveria ter esse poder sobre vocês, que é o desenho humano nunca vai te falar o que você pode ou não pode fazer. Sabe, se qualquer pessoa na internet falar, não, você não pode fazer isso, ou você tem que fazer isso, desconfie. O desenho humano, ele é o oposto. Ele vai te falar como você vai fazer, o que você decidiu a partir da tua sabedoria interior que é correto pra você. Eu vi que tiveram algumas perguntas assim: ah, o desenho humano fala se eu tenho que ir pro digital ou não, se eu tenho que ter sócio ou não. Quem fala é você, é a tua autoridade interior, é como você se consulta com a sua sabedoria a cada momento da tua vida. O desenho humano só vai te falar como fazer isso de uma maneira alinhada pra você. Então, se você tem um chamado de ser analista de desenho humano, não importa se você é projetora, manifestadora, refletora, cada um vai ter tua magia e a tua maneira. E a gente precisa de todos, porque esse ponto do cliente de alma, que eu vi que algumas pessoas também perguntaram, até uma técnica super profunda que a Ju tem de encontrar o teu desenho o teu cliente de alma. Mas o ponto é que o mundo
inteiro tá precisando de ajuda. E não é todo mundo que vai se conectar com a minha linguagem e com a da Ju. Vai ter gente que só vai ser tocado por você. Então, todo mundo aqui deveria estar fazendo a sua parte dentro do que é um chamado de alma para você, porque tem cliente para todo mundo, sabe? E é isso que a gente precisa entender, assim, tem espaço para todo mundo. Vocês estão aqui por um motivo e tem gente que tá em live de outra pessoa que fala de desenho humano também, mas que não vai se conectar com a gente, vai se conectar com essa outra pessoa, sabe? Então, retomar esse poder é muito importante, assim, seguir o chamado do teu coração. Claro, usar a ferramenta para te ajudar a ter mais resultados, a ser mais leve, a ser mais sustentável, mas a ferramenta, ela não pode te limitar em nada, tá? Uhum. É, A Luana perguntou: dá pra usar em consulta de nutrição? Gente, dá pra usar em tanta coisa, desenho humano. Se vocês soubessem, vocês iam pirar. Inclusive, nutrição é uma coisa que aparece muito pedido aqui, viu? No projeto original. Inclusive, esse final de semana, eu acho, a gente recebeu uma DM. Oi, meninas, vocês têm alguma Nutri que entende de desenho humano pra indicar? Então, nutrição, assim, o povo tá pedindo. E a voz do povo é a voz de Deus. Né, amiga? Como é que fala que você falou naquele dia? É assim que fala, né? A voz do povo é a voz de Deus. O povo tá pedindo nutricionistas que entendam do desenho humano. Então, fiquem atentas aí. Se você já tá sentindo o chamado, se a tua intuição já tá falando, se a tua autoridade interna já tá falando, é, Só um pode ter PS, certeza assim, que. Não, ia sabe só por... terminar, pode ter certeza que tem público. E sabe por quê? Ó, Luana Nutri. Sabe por quê? Por exemplo, no desenho humano, a minha digestão a gente chama de nervosa, o que significa que eu digiro melhor comida se eu estiver andando, falando, vendo TV, não sei o quê. Sabe quantas nutricionistas já me falaram isso na vida? As pessoas falavam, você tem que sentar, respirar, se concentrar. E isso era a morte pra mim. Eu me sentia uma falha. E o meu corpo é justamente o contrário. Cada pessoa é única, sabe? Não tem como uma coisa que funciona um funcionar pra todo mundo. Eu tenho certeza que você tem clientes que fazem certinho o que você mandou e não tem resultado. Por quê? Porque o corpo deles é diferente, tá? Então, vamos falar da formação, amiga? Eu tô com medo da live cair, porque a gente já tá Vamos, uma hora aqui vamos. falando. Amiga, eu acho que isso é coisa do passado. Eu acho que não cai mais, não. Será que cai ainda? Ah, tá. Então, tomara. Não sei, eu acho que não. Faz tanto tempo que eu não faço live, mas eu acho que não cai mais, não. Amores, então, a gente tá chegando agora já no final, né? A gente trouxe aqui o que a gente realmente acredita. Tanto acredita porque a gente estuda, quanto a gente vive, o que realmente muda a vida, muda a sua. Ó, a Rafa falou, não cai mais não. O que realmente nos coloca nesse lugar de alinhamento. E quando a gente tá nesse lugar, sabe, de alinhamento, e quando a gente conhece o nosso projeto original, eu acho que uma coisa que todas vocês aqui que conhecem, que conheceram o desenho humano de vocês podem afirmar é que vocês começam a se olhar de uma forma muito mais uau, né? Começam a se sentir muito mais apaixonados por si mesmos, começam a realmente ter mais autoestima, mais amor próprio, mais autoconfiança. E quando a gente está nesse lugar, é quase que impossível a gente voltar para um padrão de se contentar com pouco, se contentar com um trabalho que a gente odeia, se contentar com um salário que não é suficiente para todos os sonhos que a gente quer viver, se contentar com uma vida sem propósito, com um trabalho sem propósito, com um trabalho sem liberdade, com uma vida sem liberdade. Eu acho que o desenho humano, pelo menos para mim, para Yas, muito na nossa história, né? Ele validou tanto, ele trouxe tanta permissão, tanta validação de quem a gente era e de também de mostrar pra gente que não tinha nada errado com a gente, que a nossa autoimagem mudou muito, sabe? Eu acho que quando a nossa autoimagem muda e quando a gente entende o que a gente merece, quando a gente entende que a gente é perfeita, né? A gente foi criada exatamente do jeito que Deus sonhou pra gente ser, a gente começa a entrar nessa visão também de mundo que a gente merece muito mais, que a gente tem um papel importante. Eu acho que entender isso também, sabe? Cada um de vocês tem um papel importante aqui, cada um de vocês ocupa um lugar importante, veio desenvolver um trabalho importante também. E quando a gente está nesse lugar, a gente para de aceitar
menos do que aquilo que a gente sabe que pode viver. E desse lugar, muitas vezes, o que acontece, começa a acontecer é que a gente começa a transbordar e a gente começa a querer que mais pessoas vivam isso também, né? Foi assim comigo e com a Yas. A gente, quando a gente conheceu o desenho humano, mudou tanto a vida da gente que a gente queria que mais pessoas tivessem acesso àquilo também. Era impossível a gente viver sem compartilhar isso com mais pessoas, sabe? Guardar isso só pra gente. A Yas fala muito isso, né? É um egoísmo a gente ter acesso a isso muitas vezes e não compartilhar com o mundo. Então foi muito isso que aconteceu com a gente. A gente queria que mais pessoas tivessem acesso e a gente sabe que muitos de vocês que chegam aqui se encantam também e também querem comunicar o desenho humano para mais pessoas. Viram as testemunhas do desenho humano, né? Não pode ver ninguém que a gente já quer, fica encontrando uma forma de incluir o desenho humano na conversa. E foi muito daí que surgiu a nossa formação de desenho humano, né? Porque a gente via tanto na vida da gente quanto nas pessoas que chegavam aqui, que o desenho humano ele quer ser expandido, ele é um sistema novo, é um sistema que está começando a se expandir agora no Brasil. Não só no Brasil, mas no mundo, né? Tá começando, o boom tá começando agora e muitas pessoas, eu acredito, muitas pessoas no futuro vão ter acesso e vai realmente alcançar, vai furar a bolha do autoconhecimento, sabe? Vai chegar na nutrição, vai chegar nas empresas, vai chegar nas escolas. Pelo menos eu e a Yas, a gente tá fazendo a nossa parte para que isso aconteça. E desse lugar que nasceu a formação, sabe? Para que a gente realmente para que realmente o desenho humano fure a bolha e chegue em outros lugares. Inclusive, a gente tem alunos, como eu falei, né? A gente tem aluno nutricionista, a gente tem aluno de RH que está trazendo para empresas. Então, é desse lugar que a gente também deseja compartilhar, sabe, o nosso conhecimento para que as pessoas se formem, para que realmente o mundo se transforme, né? Para que mais pessoas tenham acesso, que mais pessoas se transformem também. Então, se você está aqui hoje, você já está sentindo o chamado, já tem o sinal verde da tua autoridade. E eu sei que às vezes, né, é um passo que pode ser um pouco desafiador, que a mente pode trazer várias objeções, como eu falei, quando foi a minha hora de tomar essa decisão também, a minha mente também trouxe vários questionamentos, mas a gente sempre vai falar para qualquer pessoa que queira entrar na formação, se a sua autoridade disse sim, você só precisa agora convencer a sua mente. Que a sua autoridade disse sim. Convence a tua mente que é um caminho confiável, um caminho certeiro. E isso faz toda a diferença, porque quando eu fui criar o meu negócio, eu tinha muito essa coisa de tipo, como é que eu vou vender autoconhecimento? Como é que eu vou vender desenvolvimento pessoal? E essa é uma grande vantagem do desenho humano, que o desenho humano ele é o caminho, ele tem um sistema. Então você vai entrar na formação, você vai aprender um sistema, você vai aprender a como vender esse sistema, você vai aprender como fazer as suas análises, você vai aprender como oferecer essas análises. A gente realmente traz todo o passo a passo, sabe? Você não vai só aprender e vai ficar perdida, jogada. A gente vai te trazer todos os passinhos para que você comece, mesmo que seja do zero, a comunicar no teu Instagram, a fechar as primeiras análises. São 3 meses e nesses 3 meses a gente nosso objetivo mesmo é que em 3 meses vocês já comecem a fazer análise. Tem aluna que já começa com um mês e meio. Não sei se a Fran ainda está aqui, mas a Fran foi a nossa aluna da turma passada. E com um mês e meio de formação, ela já estava dando workshop para 40 pessoas, já estava com comunidade de pessoas, comunidade de desenho humano, né? Com 150 pessoas lá dentro. Já tá agora indo pro segundo. Ó, essa formação é surreal. Sou prova daqui. Tava procurando você, Fran. Já tá indo pro segundo grupo de mentoria. Então, é algo realmente que a gente traz com essa visão, sabe? A gente não quer só que vocês aprendam o sistema, a gente quer que vocês comecem a ganhar dinheiro fazendo aquilo que vocês amam e transformando a vida das pessoas, sabe? É tudo. É fazer aquilo que você ama, transformar a vida das pessoas e viver com propósito, com liberdade financeira, geográfica. Então, se você tá aqui e tá sentindo esse chamado, essa semana a gente vai abrir as inscrições. Se não tá no grupo ainda, é só comentar T4 que você vai receber o link,
pro seu, no seu, na sua DM para entrar no grupo. Ó, tem muitas alunas aqui, a Rosa, a Fran, a Tamara estava aqui mais cedo, não sei se ainda tá também. Mas é realmente, a gente tem aqui várias alunas, não é só a gente, sabe? A gente tem muitas alunas que comprovam isso, que a gente realmente é, dá o nosso melhor. Eu não gosto de ficar dizendo, ah, é a melhor formação de desenho humano do Brasil. Mas é. Mas é uma formação, gente, que juro, assim, a gente tem muito orgulho do que a gente entrega lá dentro. A gente tem muito orgulho, porque as aulas são muito completas, são muito profundas, são muito didáticas. Então a gente também tem muito esse cuidado, sabe, de transmitir o sistema da forma mais amorosa, de transmitir o sistema da forma mais fácil também. Transformação quântica, a Fran falou, leva a gente e as pessoas que conectam com a gente para outro nível. Então a gente tem muito cuidado de a gente pensar realmente em tudo, sabe? De passar o sistema da melhor forma, de ajudar vocês a começarem a vender, de ajudar vocês a criar o negócio de vocês, a se posicionar. Então é realmente algo, é um círculo completo, sabe? A gente não vai só é, te jogar dentro de uma turma e esquecer de você. Isso pode ter certeza, isso é algo que a gente, como duas linhas quatro, a gente toma conta muito bem das nossas alunas, tá bom? E aí perguntaram, né, se são 3 meses de formação. Então, assim, as aulas vocês vão ter acesso a um ano, mas são 3 meses que a gente fica ativamente junto, se encontrando toda semana, respondendo dúvida no WhatsApp, passando os desafios de tração para vocês. Então, são 3 meses que a gente pega na tua mão e realmente caminha juntas. Agora, o acesso às aulas vocês têm por um ano, tá? O acesso ao conteúdo. E Uhum. aí, é, algumas pessoas perguntaram qual que é a diferença, né? A diferença é justamente isso, que você tem, além do conteúdo teórico, você tem a nossa mentoria e a nossa aceleração dos resultados. Os encontros são sempre às 8 da manhã, então algumas segunda-feiras e alguns sábados. Então a gente mescla, né? Tem encontro que é sábado, tem encontro que é segunda, mas sempre às 8 da manhã de Brasília. As aulas de conteúdo teórico são todas gravadas. Se você entrar hoje na formação, você já tem acesso a todas as aulas, estão lá tudo liberado, os 12 módulos e também as aulas bônus, enfim. Mas os encontros, que é onde a gente tira dúvida, onde a gente analisa mapa, onde a gente pratica, onde a gente faz tudo juntas, é ao vivo. Daí é mais ou menos 2 horas e meia de encontro toda semana. E é muito legal, porque até eu e a Ju, a gente aprende muito nesses encontros. Esses encontros, e, por exemplo, a Fran e as meninas que estão aqui, a Rosa, podem falar, é muito valioso porque aumenta muito o teu repertório. Porque, por exemplo, eu tenho um desenho, eu sou projetora emocional 4/6. Então, por mais que eu estude sobre geradores, eu conheço a teoria. Agora, quando eu passo 3 meses ouvindo como é para uma geradora, eu tenho exemplo, eu tenho maneira de falar, sabe? Vão caindo muitos insights, assim. A gente fica uma analista muito mais completa com a mentoria do que só estudando as aulas. Não que as aulas não sejam incríveis, modéstia à parte, mas a troca, ela tem muito valor, tá? Para Portugal é meio-dia, tá bom, amores? Vocês que estão em Portugal estão no mesmo fuso que eu. Pra gente aqui é meio-dia. Gente, olha a Elisa, o que a Elisa falou. Não tenho dúvidas que vocês são as melhores do Brasil. Estudei com mentores de fora e não tem nada como vocês no Brasil. Gente, a Elisa foi a primeira pessoa que reconheceu a gente na rua. Lembra, Ju? A gente nunca esqueceu. A gente tava andando no shopping, ela, "Ah, projeto original. Foi muito legal. As projetoras, né, sendo Ou reconhecidas na rua, sendo pira. reconhecida. Fran falou verdade, potencializa demais nosso estudo de conhecimento. É como a Inês falou, nos laboratórios a gente vai fazer, tanto tem um momento de tirar dúvidas, né? Então você, estudei aqui e fiquei com essa dúvida, vou trazer para o laboratório, a gente discute, o grupo discute, mas também a gente construi os laboratórios para que vocês ganhem muita confiança. Então esse também é um dos grandes pontos, porque a gente sabe que às vezes a gente estuda sozinho, tem muita gente que não vai se sentir seguro o suficiente para começar a atender, né? Então, no laboratório você vai criar muita confiança, porque a gente vai fazer análise de casos juntas, a gente vai ter dinâmica em grupo, a gente coloca vocês em sala, vocês vão começar a trocar, vocês vão começar a falar. Então, muitas vezes a gente fica só escutando, escutando e anotando e não fala, e aí a gente não vai construindo, sabe? Essa habilidade de falar sobre o desenho humano, sobre analisar.
Então, nos laboratórios, a gente realmente pensa em construir essa confiança, esse conhecimento mais robusto mesmo e repertório. E, gente, repertório, eu acho que as pessoas não dão tanta atenção para repertório quanto deveria, porque repertório, numa análise, faz toda a diferença. Você poder trazer ali um exemplo para aquela pessoa que você está fazendo aquela análise, aquele desenho, um exemplo prático, né? Um exemplo real que você ouviu uma colega falando, que você troca, a gente trocou no grupo, isso faz toda a diferença também. Ju e Ais, não conseguiria participar de todos os laboratórios. Ainda assim, vale a pena? Vale. Primeiro porque você vai receber a gravação, né, do laboratório, então o que rolou lá dentro você pode assistir depois. Segundo que, mesmo que você não possa, por exemplo, na segunda, a gente tem no sábado. No sábado a gente sempre faz revisão. Então, revisão é um momento que a gente pega tudo que a gente viu nas últimas semanas, revisa ali juntas. Então, você pode entrar também. Mesmo assim, também não consigo no sábado. Tem o grupo é muito rico, e as meninas que estão aqui podem falar isso também. O grupo é tão rico, tanto pela comunidade que se forma lá dentro, que isso é impagável, quanto também o suporte que você recebe de lá da gente, né? Então, tô com a dúvida, manda lá no grupo, a gente responde. É, compartilhar os seus processos, sabe? Compartilhar as suas inseguranças, compartilhar o que você está vivendo e as alunas trocando também, e as alunas trazendo também os processos dela, e você vai criando repertório, criando experiência ali também, tá bom? Então, mesmo que você não possa estar no laboratório, pode ter certeza que vale muito a pena. Amiga, olha que a porque as nossas alunas são a melhor propaganda, né? Mas quem tiver inseguro, acredite, porque com um cliente de mentoria, no primeiro mês, eu tive o retorno do que ela investiu. Maravilhosa! Rosa, saudade de você, amor. Quer dizer, na verdade, eu tô vendo a Fran, Rosa, tô com saudade de todo mundo. Isso que A é gente se duro, apega né? muito, Quando gente. acaba. Somos linhas quatro, a gente se apega muito aos nossos grupos. Ai, Esther ainda já tá dentro também. Tem mais alguma dúvida em relação à formação? A Kátia perguntou, a Kátia já tá fazendo as aulas. Se você quiser estudar sozinha, não precisa, mas se você quiser o nosso acompanhamento, então isso, né? De se encontrar toda semana, de ter quase 3 horas de laboratório, da gente te passar desafio para você ir começando a vender suas análises, da gente tirar suas dúvidas pessoalmente no grupo do WhatsApp, de você fazer parte da imersão Impulso, que é onde a gente ensina vocês venderem análise de maneira magnética, de ter acesso a esse Notion das analistas, que vai ter esse passo a passo para vocês destravarem e começarem a ganhar dinheiro. Então, a mentoria, ela é sabe? Uhum. Entrem dentro do grupo, gente, porque o valor vai ser especial para quem tá dentro do grupo. A gente ainda não revelou a oferta, mas a gente vai revelar essa semana. Mas vai ser o maior desconto, assim, em percentual que a gente já deu. Então, quem também estiver lá dentro do grupo vai ter a oportunidade de ganhar os bônus, né? Quem entrar no primeiro dia. Então, a gente tá preparando coisas especiais para quem estiver lá dentro. É só comentar T4 que a gente explica tudo. Yas, eu quero saber da novidade, hein? Ixi. A novidade é o Notion. Gente, que novidade. Gente, tá muito legal. Tá muito legal. A gente vai mandar para as alunas antigas e liberar para vocês. Eu tô apaixonada, assim. Eu entro nele e eu fico olhando. É muito- Porque além de tudo tá lindo, né? Ai, é muito lindo. Ai, Duda, eu lembro de você desde o começo. Eu fiquei muito feliz que você entrou nessa turma. A gente vai abrir as inscrições quarta-feira, tá? Quarta-feira a gente abre as inscrições. Estejam lá no grupo. Hoje a gente vai revelar, eu acho que é hoje que a gente revela a oferta lá dentro do grupo. Quarta-feira a gente abre, sexta-feira a gente fecha, sábado a gente começa. Então, sábado a gente já tem o primeiro encontro pra gente se conhecer, trocar, todo mundo se conhecer. E o grupo já tá aberto, na verdade, o grupo das alunas. Já tem gente esperando vocês lá. Vocês que são novas, já tem gente, já tem alunas para receber vocês. Curso é diferente da mentoria?
Dani, a gente tem duas formações, dois estilos, dois formatos, tá? A gente tem a self-paced e tem a mentoria. Na self-paced, você recebe as aulas, você assiste, né? Você vai no seu tempo, você vai no seu ritmo, assiste sozinha. Na mentoria, a gente tem esse intensivão de 3 meses, com laboratório, com tudo isso que a gente está falando é da mentoria, tá? Então, a diferença maior é essa. Ficou claro, Dani? Ó, Cida falou, sou aluna da Self-Paced, certamente eu vou fazer o upgrade para mentoria. Muitas meninas vêm, porque assim, gente, passar 3 meses falando desenho humano, né? Tipo, é um sonho. Para quem ama desenho humano, as meninas fazem o upgrade porque querem mergulhar ainda mais no desenho humano. Então, realmente é muito gostoso também, sabe? É muito leve também, sabe? Eu quero até dar esse reconhecimento, esse auto-reconhecimento pra gente. As meninas que estão aqui, eu acho que podem confirmar também as nossas mentoradas, mas é muito leve também, tá? A Self está dentro da mentoria. Todas as aulas que as meninas da Self recebem são as aulas da mentoria. As aulas teóricas são as mesmas, tá? Então, os dois formatos são as mesmas aulas. As mesmas aulas teóricas, são mais de 100 aulas, a gente sempre fala isso também, é uma formação, são aulas profundas de 1 hora, 1 hora e meia, mas como eu falei, é muito leve, é muito fácil de assistir, as meninas maratona, tipo Netflix, é melhor que Netflix. E aí a diferença é o suporte, os encontros ao vivo. Saiba que a mentoria também, por exemplo, todos os templates de Instagram, de site, de análise, a gente compartilha. É, tem aulas bônus, que são só para quem está na mentoria. Então, algumas aulas vão ser diferentes, mas o conteúdo teórico vai ser o mesmo. E aí, a principal diferença também é que a gente vai te ajudar não só a se tornar uma boa analista para passar o conhecimento, mas também a montar o teu. É muito importante deixar claro, né? Porque às vezes a pessoa, ela tem. Isso acontece muito com quem faz o upgrade, né? Ela tem um puta conhecimento já de desenho humano, mas às vezes não sabe vender análise, não sabe estruturar produto, precificar produto. Então isso a gente ajuda muito também, tá? Uhum. Eu poderia fazer a self-paced e depois entrar na mentoria? Sim, Ingrid. É uma opção também. Muitas meninas fazem isso, entra na self-paced, depois faz o upgrade. Outras já sabem que querem a mentoria mesmo, já entra na mentoria. Você deixa a tua autoridade te guiar, mas pode sim. Aí, se você fizer esse upgrade depois, a gente abate todo o valor que você investiu na self-paced, tá? Então, você paga só a diferença. A única coisa importante de falar é que essa é a última turma de mentoria do ano, tá? A gente não sabe quando vai abrir de novo, mas vai ser no ano que não sabe quando. A gente na mentoria fala, nas aulas, a gente tem 2 aulas inteirinhas de como montar análise e tal. Mas esse acompanhamento mais íntimo de negócio é dentro da mentoria, tá, gente? Ah, se tem mais alguma dúvida. Quem encontros ao vivo, como faz? A gente tem encontro tanto na segunda quanto no sábado, justamente para tentar ser o mais abrangente possível, né? Às vezes, não posso na segunda, mas posso no sábado. E aí no sábado a gente faz uma revisão do que a gente viu até ali. Então tem esse ponto, mas também se você não puder estar ao vivo, você pode mandar suas perguntas tanto no grupo para a gente responder ao vivo, quanto no grupo para a gente responder dentro do próprio grupo, tá? Mas se puder participar é legal, assim, até nessa última turma, a Marta, que é uma aluna nossa, falou, gente, eu tô sentindo muita falta de começar a semana com vocês, porque dava o tom de toda a minha semana, me alinhava muito e tal. E aí, quem quiser a condição especial é comentar T4. Quando começa? Começa sábado agora, dia 9. A gente já tem o primeiro encontro no dia 9. Mari perguntou: nas duas formações temos acesso aos mesmos materiais? Não, tem acesso às mesmas aulas, as mesmas aulas gravadas, né? Com os 12 módulos são os mesmos. Inclusive, acho que vale até a pena dizer, né, que vocês vão aprender. Então, são 12 módulos. Se eu esquecer, me falar de alguma, amiga. Fundamentos, centros,
Então, o fundamento do desenho humano, o centro de energia, aí vocês vão ver todos os centros, o que, que acontece quando está aberto, quando está fechado, nananã. Tipos de energia, autoridade, perfil, não vou saber a ordem, mas canais, portas, definição, circuitos, cruz de encarnação, variáveis e planetas. Então, tudo que vocês precisam saber, vocês vão receber lá dentro. Então, terminando de responder a Mari, as aulas gravadas são as mesmas, mas os materiais não são os mesmos. Por quê? Porque na mentoria a gente entrega muitos materiais para facilitar vocês mesmo no negócio de vocês no dia a dia. Então, template do Canva para Instagram, template no Canva de e-book para quem quer entregar análise em e-book. A gente também dá template de análise, né? Então, sei lá, você vai fazer a sua análise em vídeo. A gente dá lá os nossos templates que a gente usava nas nossas análises para você já seguir, se você quiser, ou se inspirar. Então, tem alguns materiais que a gente dá para as nossas mentoradas que a gente não dá na self-paced. Ah, e uma coisa que a gente não falou também é que tem também a nossa biblioteca de desenho humano, né? Então, isso aí também é é uma mão na roda para na hora de fazer análise. A biblioteca tá toda hospedada no Notion, tá todo o conteúdo lá, então tá montando uma análise, esqueceu qual é o que significa o canal 731. Em vez de ter que ir lá assistir aula de novo, você vai lá rapidinho no Notion, tem lá canal 731, você lembra o que é, você traz para sua análise. Então isso facilita muito também. Algumas dúvidas. T4 é para quem ainda não tá no grupo. Quem já tá no grupo, só continuar lá que a gente vai revelar a oferta hoje. Ah, Dani perguntou: ensina a montar um negócio de DH do zero, inclusive quem é leigo em redes sociais. Os desafios de tração são justamente para isso, tá? Para você ter semanalmente coisas que você vai fazendo e aos pouquinhos você cria um negócio de DH. Porque o que a gente percebe que travava muito as nossas alunas é já pensar lá no final: nossa, eu vou ter que ter um Instagram, fazer uma live para 100 pessoas, não sei o quê, e aí a pessoa trava. Então a gente vai desbloqueando aos pouquinhos. Toda semana tem um desafio que é fácil de fazer, que vai ser gostoso, que vai ser leve. E quando você vê, você já vai ter um negócio, como por exemplo a Fran, que já, assim, num desafio de extração já teve um grupo que entraram 150 pessoas, onde ela falava com DH. Aí ela já fez workshop para mais de 40 pessoas. Ela já tá na segunda turma de mentoria dela. Tudo isso porque é construído com base mesmo, né? Não é do dia pra noite, não vai enlouquecer vocês, vai ser gostoso. E, enfim, vai ser ótimo. A Marciele perguntou se, sendo psicóloga, ela acha que vai trazer valor. Olha, vou ser bem sincera, eu tenho certeza, porque eu faço terapia e ter um que mostra as coisas que eu vim aqui trabalhar é muito legal. Porque às vezes a gente, como cliente, a gente está trabalhando uma coisa que a gente ainda que está muito inconsciente. Então, às vezes eu acho que um problema é um, mas eu vou ao mapa e é outro, sabe? Tem uma coisa muito mais profunda. Então, eu acho que sim, para qualquer terapeuta, você ter uma coisa que não só faz você identificar padrões, mas também dar orientações práticas de como fazer diferente, isso é muito valioso. Porque senão a pessoa, às vezes, ela fica no drama que ela mesma criou e não vê o que ela veio aqui ver, sabe? Então, nossa, eu tenho certeza, assim, que seria muito valioso. A Mar perguntou: ando com dificuldade para gravar informações. Será que consigo trabalhar com desenho humano? Você não precisa gravar, né? Inclusive, a gente nem grava tanto, que se você for ver, o nosso conteúdo é muito mais escrito do que gravado. Então, não necessariamente você precisa gravar, mas eu também gosto de provocar e até usar até de repente o desenho humano para entender de onde é que tá vindo essa dificuldade para gravar, né? Então é um bloqueio, é procrastinação, de onde é que tá vindo. Mas não necessariamente você precisa, você tem que. É muito o que a gente falou aqui hoje, né? Não tem que nada, tem o que faz sentido para você, tá? Meninas, quanto tempo de dedicação semanal entre aulas teóricas e aulas ao vivo para acompanhar o ritmo da mentoria? Mari, depende. Depende porque tem módulos que são mais puxados e tem módulos que são mais leves, tá? É, mas uma coisa que a gente até mudou nas últimas duas turmas na mentoria, é que o módulo mais denso que tem, que é o de centros, nesse módulo, a gente dá 2 semanas para as nossas mentoradas estudarem. Então, esse é o mais denso, você vai ter 2 semanas, você vai ter mais tempo para estudar.
Mas não tem como dizer, é 1 hora por dia, porque realmente depende do módulo que a gente está vendo ali na semana. Você pode contar o laboratório como 2 horas e meia, mais ou menos, né? Na segunda ou no sábado. E as aulas teóricas aí realmente vai depender do, do módulo que a gente estiver estudando. Acho que é isso, né? A Débora perguntou: podem falar sobre clientes de alma, como alcançar os clientes de alma de cada linha perfil? Olha, esse é um assunto que a gente tem um curso inteiro sobre isso, tá? Então não teria como a gente falar tudo aqui, porque qualquer coisa que a gente falasse ia ser muito superficial mesmo para a profundidade que isso tem. Mas a Ju, ela criou um método muito eficiente que une vários pontos do teu desenho, não é só uma coisa, sabe? Então, nesse curso que a gente tem, que chama Negócios Originais, você aprende isso mesmo, quem é o teu cliente de alma, e não só com pontos do teu desenho, mas com pontos da tua história, tem exercícios, tem e-book. Então, se eu falasse qualquer coisa aqui, não ia ser a verdade, sabe? As aulas ao vivo são sempre às 8 horas do Brasil. Então, meio-dia de Portugal, dependendo do fuso horário, né? Se tá horário de verão ou não, mas mais ou menos meio-dia. E algumas são na segunda-feira e outras são no sábado. A Mari perguntou, é segunda e ou sábado? Mari, é segunda, então vamos dizer, na segunda a gente vai falar sobre centros. Aí na próxima segunda a gente vai falar sobre outro assunto. Aí na próxima segunda a gente vai falar de outro assunto. Aí no sábado a gente vai se reunir e revisar esses últimos 3 assuntos. Entende? Então, a gente tem algumas segundas e aí um sábado. Aí algumas segundas e aí um sábado. E o sábado sempre é revisão. Então, mesmo que você não pôde na segunda, a gente vai revisar no sábado o que a gente estudou. Com a mentoria, a gente consegue fazer coisas como previsões? Ou seria só um mapa mesmo? Previsão, você fala tipo, amanhã o céu vai estar na porta, o sol vai estar na porta 58 e vai ativar, sei lá, é alguma coisa nesse sentido? Porque se for assim, assim, não é nada específico ou voltado para isso, mas tendo conhecimento do desenho humano, você vai saber ler o céu, né? Se for isso que você tá falando. Humano, eu pelo menos não acredito muito em usar ele como se fosse um tarô, por exemplo. A Adriana falou, ouvi falar pela primeira vez do desenho humano há uma semana, quando conheci vocês, curiosa e encantada. Entra lá no grupo se não entrou ainda, para se encantar ainda mais, que é só o começo. Tem muita coisa ainda para você descobrir. Amores, acho que é isso, né? Vamos encerrar. Estamos aqui os últimos. Ainda tem bastante gente, mas obrigada, cada uma de vocês que esteve aqui com a gente. Se não cair, a gente vai deixar salva, né? Se você perdeu o começo, assiste, que foi bem rico, foi bem legal. Esperamos ver vocês lá dentro da mentoria. Mas se não, também a gente continua aqui conectada. A gente ama trocar com vocês. Tem uns rostinhos já que são super conhecidos já, a Duda. A gente ama ir construindo essa relação com vocês, viu? Saibam disso. A gente valoriza muito quando vocês mandam mensagem, quando vocês compartilham, quando vocês abrem o coração. Isso é muito importante pra gente. Então, Ingrid também sempre aparece, a Mariana. Então, a gente é Obrigada, muito grato amores. por vocês. Verdade. E eu também amei a live, fazia muito tempo que eu não fazia, então foi muito gostoso. Acho que a gente acabou trazendo até mais conteúdo do que a gente tinha planejado. Então espero que vocês aproveitem, que revejam essa live, porque eu tenho certeza que se você seguir essas coisas que a gente falou, vocês podem ter certeza que vai desbloquear muita coisa aí na vida de vocês, viu? Beijinhos, boa Um semana pra beijo, vocês. amores.